Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, porque hoje é domingo, é dia de descansar. Eu também queria descansar hoje, mas não daria para não falar rapidamente sobre o que aconteceu ontem no estádio Antônio Ascioli. E é sobre isso que nós vamos fazer, porque eu não sou um cara de reclamar de arbitragem, não sou um cara muito de ficar com mimimi por conta de alguma coisa que alguma coisa foi prejudicada, algum lance aqui, outro ali, isso acontece. Mas ontem, numa primeira partida de uma final, o que houve não foi uma coisa muito simples. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, aqui do canal Verde 33. Eu sou Helder Dias, seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vindo aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se quiser dar um like já para deixar aí para a gente movimentar mais o canal, chamar mais pessoas para esse canal, deixe também seu dislike se você não concordar com o comentário. E, enfim, é o que eu quero dizer em relação à expectativa que teve para o jogo de ontem e o que aconteceu em campo. O Goiás já estava numa, vamos dizer assim, numa fase muito complicada, de uma semana muito difícil, em que perdeu o treinador, perdeu o coordenador técnico e acabou perdendo também, por uma questão de luto em família, o jogador Elvis, que perdeu a mãe pela Covid. Também ficou no começo do jogo, já estava sem o Nicolas, também machucado, ficou no começo do jogo sem o Vinícius. Isso tudo acontece, isso tudo é coisa de campo, isso tudo, infelizmente, é do futebol. O Goiás teria que se virar até o final do jogo ali, para de repente segurar um resultado, um empate, ou então, num lance esporádico, conseguir um gol e de repente sair com uma vitória heróica de 1-0, alguma coisa assim. Seria um jogo que o Goiás sabia que desde o começo, desde a expulsão do Vinícius, a contusão do Vinícius, seria muito difícil um resultado positivo para o Goiás. E o resultado, na verdade, que já seria favorável, seria um empate. E aí, em seguida, vieram erros da arbitragem. Um deles foi corrigido pelo VAR, o primeiro pênalti marcado pelo Eduardo Tomás, em que claramente o Tadeu alcança a bola e depois tem um contato que não teria como evitar. O Tadeu está indo para tirar a bola, tira a bola e logo em seguida tem um contato com o jogador adversário. Então o pênalti ficou muito claro para quem viu na primeira imagem de replay que seria desmarcado. E ainda demorou muito para que isso acontecesse. Logo depois vem o lance em que o Reinaldo é expulso. Novamente ele toca primeiro na bola, como aconteceu com o Tadeu, fora da área. E, quer dizer, um lance que não seria pênalti, mas que, na verdade, não deveria nem ter tido cartão naquele lance, né? Quanto mais uma expulsão. Novamente o Goiás foi prejudicado aí já no começo do segundo tempo, né? No começo não, eu falo começo porque como o jogo teve 10 minutos de acréscimo, como a expulsão foi aos 17, então o Goiás jogou praticamente 40 minutos com um atleta a menos. E depois o lance do pênalti, acho que ali a pressão em cima do Eduardo Tomás já estava muito grande, porque realmente jogando contra a torcida adversária, e o time em 0-0 precisando, com um jogador a menos no time visitante, o Atlético precisava do resultado. Isso com certeza influencia um árbitro, principalmente um árbitro limitado como é o Eduardo Tomás, que não é de longe, aí, passa longe de ser um dos melhores quadros que a gente poderia ter para um jogo como esse. E ele faz então uma marcação e o VAR, não sei se nos chamou, mas ele nem chegou a revisar no VAR, uma marcação de um lance que a gente percebe o quanto foi cavado o pênalti, né? Ali se realmente o atleta do Goiás foi imprudente, toca o jogador do adversário, mas não é um toque de contato, mas não de contato que leva o jogador ao chão. Tanto é que, acho que é o Jorginho, né? Ele apoia os pés novamente no chão e depois ele se joga e vira uma cena muito patética para quem assiste, vendo os ângulos, nos diversos ângulos. E eu estou falando isso não porque por ser torcedor do Goiás ou algo assim, mas por ter conversado isso com outros torcedores
de outros times, inclusive comentaristas falaram sobre isso, que ficou um lance muito hilário. Tem gente que diz, mas aquele primeiro toque já pode ser considerado pênalti. Bom, aí vem uma questão muito subjetiva, que deveria ter pelo menos, o VAR pelo menos levado o Eduardo Tomás a cabine lá para olhar o lance e aí ver se realmente foi pênalti ou se não foi. Quem sabe ele voltaria atrás na sua decisão, mas realmente foi uma situação muito complicada no jogo e que gerou uma polêmica muito grande, especialmente na rede social do Goiás, nos perfis oficiais, uma declaração muito forte em relação à FGF, falando de esgoto, né, chamando a federação de esgoto. Eu particularmente entendo que os torcedores comuns se expressem dessa forma, mas eu não gosto quando isso vem do próprio clube. Eu acho que tem que ser preservada a imagem do clube. Esse negócio de brincar com rede social tem hora que passa dos limites, principalmente perfis oficiais. Eu acho que brincadeira é uma coisa, irreverência é uma coisa, mas tem coisas que devem ser tratadas de outra forma. Eu poderia ter tido um pronunciamento, sim, oficial do Goiás, não pelas redes sociais, mas um pronunciamento mais comedido. Eu digo isso não porque a gente ainda vai ter um outro jogo. E aí uma série de questões que vêm à cabeça, que vão além do próprio jogo em si, né? A gente vê aí que o que tem acontecido de violência no futebol, o que tem acontecido de violência dentro da própria torcida, não só no Goiás, em vários lugares do Brasil e do mundo, e que pode acontecer novamente por conta de uma exacerbação desse ânimo. Aconteceram os erros, eles foram fatais para o resultado do jogo. O Atlético vai com uma vantagem grande, não só pelo resultado em campo, mas também porque o Goiás provavelmente não terá nem o Vinícius, não vai ter o Reinaldo, não vai ter o Vinícius, porque a contusão que ele teve provavelmente não vai se recuperar até o próximo fim de semana. Tem o risco de não ter o Nicolas, vai ter o retorno do Elvis, mas o time vai muito despedaçado para a última partida. E aí cria-se uma atmosfera muito pesada em torno desse segundo jogo, que eu acho que não poderia ter sido criada pela diretoria do Goiás. Isso é a minha opinião. Eu não acho esse o procedimento correto de uma diretoria. Acho que o torcedor tem todo o direito de fazer isso, mas não acho correto, e estou aqui para falar o que tem que ser falado, porque eu acho que tem que ser falado. Então, essa postura de dirigente tem que ser diferente da postura de torcedor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque dirigente se responsabiliza pelo clube, não só pelas próprias atitudes, né? E é lógico que eu tenho muitas contestações à Federação Goiana de Futebol, acho o meio das federações muito sujo, não acho certo estar um presidente há 20 anos dirigindo a federação, ou cerca disso, sei lá, um pouco mais ou um pouco menos, mas isso vira um feudo, é errado, é antidemocrático, não, isso teria que ser corrigido, mas infelizmente a gente tem que jogar com o jogo que é, e esses próprios dirigentes de futebol são os que elegem os presidentes das federações, né? É bom a gente lembrar disso, os clubes é que elegem presidente. Então, de qualquer forma, eu não gosto desse tipo de atitude tomada. Falar que vai jogar o troféu no lixo, não vai jogar o troféu no lixo. O troféu vai para o Goiás, vai ficar lá na sala de troféu do Goiás. Merece sim, porque fez a melhor campanha até agora. Ganhar o campeonato goiano, precisa confirmar isso em campo, né? Agora o jogo já ficou para trás, o Goiás teve uma derrota de 1-0. Diante de tudo que aconteceu, foi um prejuízo pequeno, né? Porque o Atlético realmente jogou melhor, mas não dá nem para analisar isso a partir do momento que você tem tantos desfalques, e um deles é o seu principal jogador no começo do jogo, depois tem um expulso, o Atlético só fez o gol depois disso, enfim. Mas quem sempre reclama, a gente sabe disso, é a diretoria do Atlético, né? Sempre reclamando de árbitro, inclusive reclamando do jogo de ontem, porque perderam o Jorginho, porque o cartão foi merecido. Realmente o cartão dele talvez não merecesse ter sido expulso, como o Reinaldo também não mereceu ter sido expulso naquele lance, justamente pelo lance ter sido revisto, inclusive, né? Mas acontece do futebol, a gente tem arbitragens ruins, péssimas como a de ontem. O Goiás precisa agora ir a campo na Serrinha e reverter esse resultado. É possível sim, o Goiás tem time para isso, ainda que com os desfalques, mas a situação que me preocupa mesmo é esse ambiente extremo que se cria em torno de um jogo
de campeonato goiano que não vai mudar a vida do Goiás. Ganhar ou perder esse campeonato não muda a vida do Goiás. O que muda a vida do Goiás é o ânimo em relação ao campeonato brasileiro. O que muda a vida do Goiás é cair novamente para a Série B, né? E isso não pode acontecer. Não se pode perder o prumo agora. A diretoria tem que ter a cabeça no lugar, tem que contratar um treinador e um coordenador técnico que sejam do tipo do Goiás, que encaixe no jeito do Goiás de ser, e pensar que o campeonato goiano é uma etapa. Não pode, a partir disso, se perder um ano inteiro. Essa semana do Goiás não pode fazer perder o ano inteiro que o Goiás tem pela frente. É o que eu penso. Eu queria ouvir a sua opinião. Realmente, eu acho que o Goiás ontem foi muito prejudicado pela arbitragem. Dizem que o Goiás já foi beneficiado, que outros times foram prejudicados. Goiás, mas eu não estou falando disso agora. Eu nunca cheguei e tirei ironia com outros momentos em outros jogos de times que foram prejudicados pelo Goiás, e acho ruim que a gente não dê o direito ao outro de contestar uma arbitragem ruim, porque isso, para mim, o que vale é o jogo limpo. O que vale, se o Goiás for prejudicado, eu vou dizer que sim. Se o Goiás for beneficiado, eu também vou dizer que o Goiás foi beneficiado. Eu não tenho problema com isso, né? Agora, ontem foi muito claro esse prejuízo do Goiás. Isso agora tem que ficar para trás. O Goiás tem que pensar no jogo em frente e no ano inteiro que tem pela frente nessa temporada, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais que vem ainda para o Goiás disputar. Vamos ver como é que vai ser o começo da semana. Espero que os ânimos sejam arrefecidos, que de repente aí haja um comedimento das partes, porque não pode continuar. O futebol não tem ambiente hoje para esse tipo de acirramento, né? A gente precisa colocar os nervos no lugar, e o Goiás tem time sim para reverter a situação e ser campeão goiano. Essa é a minha opinião. Aqui meu abraço verde a todos e, enfim, boa semana, né?